Teacher Jana here, tudo bem? Eu sou especialista no ensino de inglês para crianças e hoje eu quero falar com você sobre a idade, né? Qual seria a melhor idade para que as crianças comecem a estudar e aprender inglês? Então, assim, a gente já tem vários estudos nessa área e é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente se engana muito achando que vai deixar a criança cansada, estressada, que ela vai perder tempo, né? Então, assim, a gente precisa ter muita consciência de como funciona o aprendizado da criança pra gente não cair nessa tentação de imaginar que a gente vai estragar, que a gente vai atrapalhar em algum momento a formação dos nossos filhos, fazendo bilinguismo em casa, fornecendo para eles a oportunidade de se tornar uma criança bilíngue. Então, a partir de que idade eu posso considerar meu filho pronto, preparado para ter esse contato com uma língua estrangeira, de modo que isso não atrapalhe a educação dele, não atrapalhe a pré-alfabetização, não atrapalhe a alfabetização, não atrapalhe o desenvolvimento dele como ser humano. Gente, a boa notícia é muito mais simples do que você imagina. O bilinguismo, ele é aplicável, ele é excelente e ele pode começar a acontecer desde a barriga da mãe, tá? Então, assim, tá grávida, já pode começar a inserir o inglês na rotina das suas crianças. Não precisa ter medo de absolutamente nada. Vai dar tudo certo, tá? Então, assim, como que a gente vai fazer isso, né? Jana, beleza, é excelente, pode começar desde a barriga da mãe, mas o meu filho já é maior, ele já tem 2 anos, eu posso começar agora? Pode. Então, assim, a primeira data melhor para você começar a inserir o inglês na vida da sua criança é desde que você descobriu que tá grávida. Essa é a melhor data. Qual que é a segunda melhor data? A segunda melhor data é o dia de hoje, tá? Então, é você inserir esse inglês na vida da sua criança hoje. Começar hoje, de qualquer maneira. Então, assim, por que hoje? Porque aí você não vai perder mais tempo, né? Vamos dizer que se você não fez isso por 2 anos, a sua criança poderia ter tido esses 2 anos de aprendizado e não teve. Tudo bem, paciência, a vida daqui pra frente a gente começa hoje e a caminhada vai se dando ao longo dos anos, tá? Então não precisa ter essa ansiedade de pensar assim, não, vou esperar minha criança ser alfabetizada, eu vou esperar minha criança saber ler direitinho, eu vou esperar ano que vem para começar em janeiro, eu vou esperar, enfim, nessa eu vou esperar, sua criança está perdendo os melhores anos, que são os anos em que aprender uma língua estrangeira é bem mais fácil, bem mais intuitivo. Não adianta a gente querer discutir isso, gente, não adianta. Criança tem muito mais facilidade para aprender, tá? Você tá dizendo com isso que adulto não aprende? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Adultos vão aprender lançando mão de outras estratégias, né? Para um adulto aprender um idioma, vamos supor que você tem um filho que já tá passando dos 16. Comece hoje com essa pessoa, com esse filho já jovem, né? Vai ser muito melhor do que você deixar para começar ano que vem, com toda certeza. Mas o processo de aprender uma língua estrangeira para uma criança é diferente do processo de aprender uma língua estrangeira para um adulto. A criança, ela é muito mais receptiva, para ela é muito mais tranquilo, desde que a abordagem seja amigável e correta, tá? Então, assim, nesses primeiros anos, a criança, você pode observar os filhos que você tem, os afilhados, as pessoas com quem você convive. As crianças naturalmente são instigadas a querer aprender as coisas. Elas têm essa vontade, elas estão perguntando o porquê de tudo o tempo todo. Então, sentar na posição de aprendiz e confiar naquela pessoa que está me ensinando algo é extremamente natural para a criança. O adulto, quando ele vai passar por esse processo, pode ser que já tenha tentado antes, pode ser que tenha ficado algum trauma, pode ser que tenha algum tipo de resistência, pode ser que tenha medo de falar, vergonha, não quero errar, né? Não quero me expor, não quero falar em público. O adulto já vai tendo um monte de reservas que as crianças não têm, né? Por exemplo, aqui eu vejo muito claramente isso para eles, para os meus filhos, para os meus alunos, quando eu falo para eles assim, repita isso aqui para mim. Eles simplesmente repetem, eles não ficam pensando, mas por quê? Mas será? Mas como? Será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Eles não estão preocupados com isso. A única preocupação da criança é essa, de aprender e de te fazer feliz, de te deixar orgulhoso, de te deixar orgulhosa. Então, assim, quando a gente trata uma criança
com essa visão de respeito, né, por ela, pela capacidade dela de aprender, e a gente reconhece as coisas boas que ela tem feito, para ela é suficiente, né? Então, assim, tire esse medo do seu coração, da sua cabeça, da sua visão de educação. Se você tem filhos pequenos, o melhor momento para inserir o inglês na vida deles é que dia? Hoje. O primeiro melhor momento era dentro da barriga da mãe. Não conseguiu fazer? Tudo bem, não tem problema, respira. E vamos tocar daqui pra frente, tá certo? Vocês já sabem, já devem imaginar, já devem ter lido isso em algum lugar, que até os 7 anos de idade acontece o que a gente chama de uma janela de aprendizagem de língua, de linguagem. Até essa etapa a criança ela tem uma espécie de gap, uma espécie de espaço no cérebro dela específico para o desenvolvimento de linguagem. Então, assim, ela vai conseguir aprender e reter uma quantidade absurda de vocabulário. E é aqui que está o sucesso da gente inserir a língua estrangeira na rotina da criança. Por quê? Porque ela vai reter muito mais vocabulário do que uma outra pessoa em uma outra faixa etária. Tá? Então, se você tem filhos até 7 anos, a melhor decisão que você vai tomar na vida com relação à formação de idiomas dessa criança é inserir a língua estrangeira agora. Tá? Então, não tenha medo, não tenha... A única coisa que você não vai fazer, né, é fazer isso da forma errada. Vocês lembram qual que é a forma errada? Já falei aqui algumas vezes e a gente tem que estar sempre falando disso. Olha só, você não vai fazer com que seu filho aquilo que a maioria das escolas, dos cursinhos fazem, que é o quê? Querer que a criança aprenda gramática, querer que a criança aprenda listas de palavras soltas, aquela coisa que não serve pra nada. Não, você vai fazer isso da maneira correta. Qual que é a maneira correta? Um pouquinho todo dia e ensinar a língua por inteiro. Tá? A gente não ensina idioma, não tem como aprender um idioma sem a gente ter essa convivência com o idioma inteiro. É por isso que o aprendizado tem sido tão demorado, tão moroso, aquela coisa que demora anos e anos e anos, parece que você faz anos e anos e anos e anos e não sabe nada, não desenvolve nada. Por quê? Porque você não tem contato com a língua inteira. Você tem contato com recortes dessa língua, com recortes. Eu vou estudar agora só o simple present. Eu vou estudar agora só o passado. Eu vou estudar agora só a terceira coluna dos verbos. Eu vou decorar tudo e agora eu vou ficar fera, vou saber tudo disso. Não é assim que se faz. A gente precisa trabalhar com a língua inteira. Eu, com os meus alunos, eu faço isso desde os mais pequenininhos até os adultos. Então, a gente trabalha a língua inteira. A gente tem que dar essa oportunidade para a pessoa que está aprendendo de conhecer a língua por inteiro. Então, na nossa aula, a gente tem que estar preparando aulas que vão expor esse aluno ao passado, ao presente, tudo isso dentro da vida real, inglês para a vida, inglês para a comunicação. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós precisamos fazer, tá certo? Então, assim, se você for começar hoje, você vai começar hoje depois dessa live, né? Você vai começar hoje a inserir o inglês na vida da sua criança. Como que você deve fazer isso? Qual é a forma mais coerente, a forma mais concreta? O primeiro passo é você decidir que você vai iniciar uma jornada bilíngue com a sua família, com a sua criança. Lembrando que a criança não vai opor resistência a isso. É muito difícil a criança falar, não quero, não gosto, não sei o que. É muito, muito difícil a criança fazer isso. Às vezes ela tá com vontade de fazer outras coisas ao invés da aula, mas não significa que ela odeie a matéria, não significa que ela odeie o inglês, entende? Às vezes você precisa mudar um pouco a abordagem. A criança está mais interessada no passarinho que tá lá fora, tá mais interessada, porque são crianças, né? É normal se distrair. Mas aí entra o nosso jogo de cintura como pais, como mães, como educadores, e a gente lança a mão de atividades, de brincadeiras, de jogos, de coisas que vão trazer essa criança de volta pro momento ali, tá? Então essas aulas precisam ser tranquilas, dinâmicas, com inglês inteiro, né? Não recortes. Você não vai pegar a criança para ensinar só as cores, só os animais, só os objetos, só aquilo que ela usa para comer. Enfim, você vai fazer de uma forma, né, integrada, a língua inteira. Como que a gente consegue isso? O caminho mais fácil e mais intuitivo, se você não falar inglês, então, aí você anota isso aqui, porque essa é a dica de ouro, a dica de milhões. Você vai começar pelas histórias. Como assim pelas histórias? Você vai pegar livros e vai se apaixonar e vai
colocar a criança em contato com essas histórias todos os dias, tá? Isso vai gerar oportunidades da criança ter contato com inglês autêntico, material que serve para alguma coisa, tá? Porque através das histórias, o que a gente faz? A gente se identifica, a gente quer ser igual, a gente quer imitar aqueles personagens, então escolha boas histórias, né? Histórias com valores e tudo mais, porque isso vai ajudar demais a sua criança, tá? A gente escolhe histórias também porque as histórias trazem uma linguagem que não é assim aquela linguagem mais pobre que a gente usa no dia a dia, é uma linguagem mais elaborada, mais sofisticada, que vai ajudar mais. Então, assim, se você oferecer um inglês de um nível mais alto, vamos dizer assim, um inglês literário para sua criança, esse inglês do dia a dia para ela vai se tornar coisa corriqueira com bem menos tempo. Então, se a gente fica só na coisinha simples, vai demorar cada vez mais para a criança chegar à fluência, tá certo? Então, isso é muito importante da gente observar, tá? Um dos medos que as pessoas mais me perguntam é com relação à pré-alfabetização e a alfabetização. Ah, mas a minha criança tem aí por volta dos 4, 6 anos, a gente ainda tá naquele processo, vai confundir a minha criança. Gente, por favor, assim, fazendo uma pausa dramática aqui, para de subestimar a sua criança, tá? Lembra de você como criança, ao tanto de conteúdos que você foi exposto, coisa que nem usa, coisa que você nem usa, né? Fórmulas e fórmulas e fórmulas de tudo quanto é trem, que a gente não sabe nem para que serve mais. E a gente foi obrigado a estudar tudo isso. E estamos todo mundo aqui, graças a Deus, né? Então não subestime a sua criança. É língua, é linguagem, é algo que vai ser útil para ela no futuro. Então você não tem por que ter medo de ensinar algo útil. Uma das ferramentas mais poderosas que você pode colocar na vida da sua criança é o inglês. Por que é o inglês? Porque o inglês é a língua do mundo. A gente pode torcer o nariz, não gosto, não sei o quê, mas de fato né? Você precisa de um cargo mais alto numa empresa, se você não tiver inglês já era. Você vai fazer um mestrado, doutorado, tem prova de inglês. Você vai fazer um doutorado fora, você vai querer um texto de algum lugar. Mas o autor que eu quero ler é africano. Lá ele fala outra língua, ele fala um dialeto. Ele escreveu uma tese super, ultra, mega, master, blá, tarará, tarará, a melhor de todas que existe. Para que idioma que essa tese vai ser traduzida primeiro? Para o inglês. Então, se você tem inglês, se você dá inglês para sua criança, você está colocando poder, você está colocando acesso, você está colocando recursos na mão da sua criança. É uma ferramenta extremamente útil, né? Assim, para trazer aqui para uma linguagem menos rebuscada e menos erudita, a educação, pela beleza da educação em si, é maravilhoso estudar inglês assim. Mas, pensando de uma forma prática, dentre todas as coisas que você coloca no currículo da sua criança, uma das mais úteis que você pode fazer por ela é o ensino de inglês, sem sombra de dúvida, tá? Então, assim, eu estudo sobre educação infantil já tem muitos anos. São 5 filhos que eu estou educando. Todos os meus aluninhos, hoje são mais de 40, quase 50 alunos online que eu atendo entre 4 e 10 anos. E, gente, é padrão. Criança tem capacidade. Criança tem capacidade de aprender. Eu tenho visto isso com os meus próprios olhos, com a minha experiência, os estudos que eu faço, todos eles corroboram nesse sentido. Então a gente não precisa desprezar a capacidade de aprender das nossas crianças. A gente precisa confiar neles, eles conseguem aprender. Não vai deixar seu filho cansado, estressado, chateado, com raiva porque está inserindo inglês na vida dele. Não vai. Tá? Se isso for feito de uma forma dinâmica, se isso for feito de uma forma correta, com a metodologia mais adequada, ele vai conseguir desenvolver isso muito bem, muito bem. Não precisa oferecer para ele só aqueles videozinhos bonitinhos, cheio de desenho, mimimi, que ensina 1000 cores e não ensina ele a falar nada. Que ensina 1000 animais e não ensina ele a falar mais nada. Que ensina todos os shapes e não ensina ele a usar esses shapes em lugar nenhum. Então você pode e deve selecionar material de mais qualidade. Pode colocar a leitura de um livro para ele, pode colocar leituras de poesias para ele ouvir, pode colocar músicas com temas mais trabalhados para essa criança escutar, com toda certeza. Vai ajudar demais, seu filho vai desenvolver absurdamente melhor, tá? Porque ele vai ter contato com o inglês autêntico e você vai ter, né, daqui a alguns anos esse fruto
que você plantou, gerando muita, muita vida para sua criança. Ele vai olhar nos seus olhos e vai agradecer: mãe, obrigada por não ter desistido de me ensinar inglês quando eu ainda era pequeno, mesmo eu tendo dado trabalho, algum trabalho. Que às vezes eles vão dar, tá? A forma como a gente conduz o inglês aqui, normalmente eles pedem para fazer. E não sei se é por causa da minha formação, se é influência direta da minha profissão, que eles me veem o tempo todo, mas eu percebo também que com o latim eles estão super empolgados, eles adoram o latim e o inglês, que são as duas matérias que a gente mais estuda no nosso homeschooling, né, que são de linguagem. Também agora estão apaixonados pelo professor Edmilson, depois ele tem que mandar um áudio para esses meninos, estão fãs aí do curso de história do professor. Então, assim, gente, é muito importante a gente relembrar desses aspectos, tá? A criança, ela tem uma capacidade real, tá? Eu não preciso oferecer para o meu filho em matéria de linguagem, tá? Não tô falando de outras matérias. Em matéria de estudo de linguagem, eu não preciso oferecer para minha criança só o beabá, só coisinhas fáceis, só coisinhas básicas. Não preciso. Muito pelo contrário. Quanto maior o nível, quanto melhor o nível de inglês que eu oferecer para minha criança, mais rápido ela vai desenvolver e melhor vai ser o nível de inglês dela no menor tempo, tá? Então, o que a gente faz quando a gente oferece inglês de alto nível para as nossas crianças? A gente encurta o tempo que ela vai precisar para chegar na fluência. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente percebe isso porque a gente tem um ensino hoje em dia de inglês muito utilitário. É aquela aula que serve para alguma coisa específica, vamos dizer assim. Então, essa aula aqui, eu acabei de te dar essa aula e agora você não vai mais passar fome, né? A gente brinca muito isso com os alunos. Às vezes a gente precisa fazer essas aulas, mas com as crianças a gente pode avançar muito mais. Elas não vão opor resistência, elas vão ver muito sentido nisso, tá? Porque elas adoram histórias. Aí a gente faz aquela aula porque você precisa fazer um check-in no seu hotel, porque você precisa passar um troco, porque você precisa fazer uma refeição no restaurante. Então, assim, as nossas aulas, elas ficam muito básicas. Coloca-se um peso de uma importância enorme nessas coisinhas do dia a dia. E a gente não consegue avançar com mais profundidade com alunos mais velhos, nesses cursinhos, nessas estruturas, porque realmente não tem espaço para isso. Mas aqui não. Aqui a gente pode ensinar a língua de uma forma mais clássica, a língua pela beleza da língua, pela cultura da língua, e aí a gente desenvolvendo esse inglês de um nível mais alto, a nossa criança, essas coisas do dia a dia, francamente, né, ela vai mastigar e comer tranquilamente, sem passar mal, sem sofrer nenhuma consequência disso, né. Então, assim, a gente pode e deve, né, fique claro aqui então que a gente pode e deve inserir o inglês na rotina das nossas crianças. A partir de quando? Sei que tem uma criança no meu ventre e já posso começar, tá? Ah, mas como? Bom, você pode falar, se você for fluente, você pode falar. E o próprio fato de estar inserida no ambiente bilíngue, como é o meu caso, meus filhos dentro da barriga, eles escutam mais inglês do que quando eles estão fora da barriga, vamos dizer assim, né? Por causa da minha rotina de sala de aula. Então, eles já estão inseridos ali, escutam música, me ouvem falar, escutam as histórias que eu leio, né? E tudo mais, eles já vêm desde nenenzinhos. Ah, não consegui fazer isso, tô chegando aqui agora, o que eu vou fazer então? Comece hoje. Começar hoje como? Meu Deus. Deixe seu comentário aqui, quero começar hoje, que eu vou te mandar no direct uma listinha de livros para você adquirir para começar com sua criança. Livros que são fáceis de você achar até no YouTube, lidos por nativos, né? Eu leio com os meus alunos, eu coloco vídeos de nativo para eles ouvirem também. Então, assim, a partir desse momento que eles vão tendo contato com essas histórias, você vai promover atividades de memorização para sua criança, tá? Então, você vai conduzindo a criança para essa relação com o inglês, para esse contato com o inglês. Tenta fazer isso de forma diária, tá? Todo santo dia um pouquinho, né? Porque a gente não conseguiu aprender português só sentando com a nossa mãe 1, 2 vezes por semana. Não foi assim que a gente aprendeu o português, né? A gente realmente estava imerso ali. Então, um dos aceleradores do aprendizado do inglês é esse detalhe, é ter contato com ele todos os dias, tá? É inegável, eu percebo isso claramente. Como que um professor percebe isso? Gente, aqui os alunos eles têm que trazer a lição estudada, trazer tarefa de casa,
né, e fazer atividades de compreensão auditiva. E na sala de aula, isso fica assim, muito nítido, muito nítido. Quem são os alunos que estudam todos os dias para os alunos que só estudam no dia da prova, ou às vezes uns 15 minutos antes de vir para a aula, né? Então, não tem como. Qualquer matéria que você se propõe a estudar, ela vai funcionar melhor se você tiver contato com ela todos os dias, né? Mas o inglês, nesse ponto, o inglês ele vai ainda além, porque quando você faz isso, você reduz aí, vamos dizer, você ia gastar uma vez por semana, você ia gastar 10 anos para ficar fluente. Se você estudar 5 vezes por semana, o tempo de fluência vai diminuir assim drasticamente, coisa de 2, 3 anos, assim, a menos, entende? Então, assim, com 1 ano você já tá manjando muita coisa, já tá entendendo, já tá falando, já tá respondendo, né? Então, vale a pena você fazer isso. Vale a pena demais fazer isso na infância da criança. Porque olha só que vantagem. Você faz isso por poucos anos, né? Faz esse sacrifício agora aí de 20, 30 minutos por dia. E seu filho já tá falando inglês como os meus filhos falam daqui 3 anos. Olha só. Olha só que coisa mais maravilhosa que você pode promover para sua criança. Precisa esperar? Realmente, você precisa esperar esse tempo? Ah, vou esperar ele querer. Bom, é um risco muito grande, que se a gente for esperar a criança decidir pelo que é bom para ela, a gente não vai conseguir alcançar muito sucesso na educação das nossas crianças. Eu não sou dessa linha de esperar a criança querer fazer nada, não sou. Decidir, tá decidido e a gente vai estudar. Eu posso até ajustar alguma coisa na rota, né, perceber que tá pegando pesado em alguma outra coisa, lógico, sou humana, sou uma mãe que tá lutando para fazer o melhor por eles. Mas não tem esse negócio da criança aqui em casa ter... Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tarará, tarará. Você nunca escuta os desejos das crianças, para com isso, né? Não é disso que eu tô falando. São decisões educacionais. Que valores são inegociáveis para as minhas crianças aqui em casa? O que eu não abro mão? Né? Então, eu quero colocar para eles ferramentas de linguagem, de conhecimento de mundo, de vivência, de cultura, né, que são inegociáveis aqui. E eles não opõem resistência, porque sabem que são amados, sabem que a mamãe está fazendo um esforço danado para conseguir as coisas para eles. Então eles estudam e aproveitam, e às vezes eles não estão muito satisfeitos, querem brincar, querem descansar, nossa, mas de novo, tarará, tarará. De novo, e a gente vai com calma, eles vão se acomodando ali às situações e vão cedendo e vão aprendendo e vão percebendo que eles estão crescendo, né? Que eles estão aprendendo e evoluindo, e isso não tem preço, isso não tem preço. Hoje eu posso olhar para eles e ver, caramba, tanto de coisa que eu ensinei para essas crianças. O João Pedro vai fazer 10 anos no final desse ano. O nível de inglês que esse menino tem, o Luciano. Então é muito bom. Cara, é muito bom. É muito bom a gente ver os nossos filhos aprendendo as coisas e sabendo que a gente está conseguindo promover isso para eles, tá? Então eu quero com essa aula rápida, né? Já tô quase encerrando. Quero com essa aula que você saia daqui sabendo. Não precisa ter medo de inserir o inglês em nenhum momento da vida da sua criança. Nenhum. Insira hoje, tá? Ah, meu filho tem 5, hoje. Ah, meu filho tem 3, hoje. Meu filho tá dentro da barriga, hoje, tá? Comece hoje. O melhor dia pra você começar a ensinar inglês pra sua criança é hoje. Já passou o melhor dia, que era quando tava dentro da barriga. Não conseguiu fazer até agora? Comece hoje. Hoje é o melhor dia, tá? Relembrando, janela de aprendizado de linguagem até os 7 anos de idade. Ah, meu filho já passou de idade, tá tudo perdido? Claro que não! Imagina, né? Se tivesse tudo perdido depois de 7 anos, ninguém aprendia mais idiomas, não é disso que se fala. É uma vantagem que você tem em iniciar antes dos 7 anos, tá bom? Então aproveite. Se você ainda tem condição de fazer isso, faça. Porque vai valer muito a pena. A criança aprende muita palavra, muita coisa. E retém muito vocabulário até essa fase, tá? Que mais? Precisa ter medo de alfabetizar e ensinar inglês? De pré-alfabetizar e ensinar inglês? Não, desde que você faça isso com a metodologia correta, tá? Não adianta eu pegar e querer mostrar palavras escritas para criança. É melhor coisas concretas, coisas que ela possa manipular, pegar, né? Brincar com as coisas. Então, assim, eu vou trabalhar de forma oral, né? Com a criança o tempo inteiro. Então, eu vou trabalhar que ela ouça e que ela fale, que ela ouça e que ela fale, que é exatamente o que a gente fez em português.
Exatamente como a gente aprendeu em português. Então eu aprendi ouvindo e falando, ouvindo e falando. Ouvia, eu não entendia nada, ficava ali naquele vácuo, né? Nossa, do que esse povo tá falando? Ouvia, aí depois de tanto ouvir começava a fazer sentido, começava a repetir, via aquela palavra 1000 vezes, em milhares de contextos, aí conseguia começar a entender. E aí a gente vai falando. Quando começa a falar, como é que a gente fala? Tudo certo? Já sai frases inteiras perfeitamente? Não, a gente vai falando aos pouquinhos, vai desenvolvendo aos pouquinhos e até que a gente consegue se comunicar, tá? Então primeiro existe muito input, depois o output vem de forma natural. Isso nós estamos falando de crianças, tá bom? Por favor. É isso, gente. Preciso ter medo de criar meu filho bilíngue? Vai deixar ele estressado? Vai deixar ele confuso? Vai ser inútil para ele? Gente, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, né? Então, existem inúmeros países. Depois vocês fazem uma pesquisa aí, quantos países existem no mundo que são bilíngues, né? E com que idade as crianças se tornam bilíngues nesses países? Às vezes eles têm um pai que fala alemão e uma mãe que fala inglês e vão embora, né? E são perfeitamente fluentes em alemão, perfeitamente fluentes em inglês. Na Índia tem mais de 120 idiomas. Uma pessoa, na média, na faixa, lá na Índia fala 4 idiomas, desde sempre, desde muito pequeno, tá bom? Então não precisa ter medo de fazer isso com seu filho. Faça essa escolha de colocar seu filho entre os 5% de brasileiros que dominam inglês. Esse número é muito assustador. É muito assustador. É uma quantidade muito pequena de gente que consegue dominar o inglês aqui nesse país. E se o seu filho tiver essa ferramenta, ele vai estar nesse grupo seleto, com as melhores posições de emprego, com as melhores oportunidades de estudo para ele, porque você escolheu hoje que ele dominasse o inglês. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui abaixo. A teacher vai deixar também caixinha aberta aqui no Insta para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.